Olá, alunos! Dando continuidade aí, então ao nosso curso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, nós tivemos ali a nossa primeira aula, em que nós iniciamos falando basicamente, do artigo 2º e do artigo 3º, alguns conceitos, e nessa segunda aula nós daremos continuidade a esses conceitos previstos ali no artigo 3º, né? Nós falamos de alguns conceitos na aula anterior e iremos dar continuidade, ok? Bom, outro conceito importante previsto ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali no artigo 3º, é a figura do profissional de apoio escolar. Inclusive, ele até apareceu lá para nós, né, no último exercício que nós fizemos, e essa figura do profissional de apoio escolar, ela atua então no âmbito escolar, obviamente, em todos os níveis, portanto, né, do nível básico, nível médio, nível superior, e na esfera pública ou privada, nas escolas públicas ou privadas. Então, conceito importante aqui, todos os âmbitos, em todos os níveis, seja essa escola pública ou privada. Ele exerce atividades como alimentação, higiene e locomoção do PCD, né? Daquela pessoa, daquela criança, daquele adulto que tenha deficiência. Então, atividades como alimentação, higiene e locomoção são atividades desse profissional de apoio escolar. E excluídas também, né, técnicas identificadas como profissões legalmente estabelecidas, de outros profissionais que também acompanhem aquele PCD, tá? Logicamente, estamos falando isso no âmbito escolar, dentro da escola, especificamente. Ou seja, nós podemos pensar aí também na psicóloga, numa fonoaudióloga, né, numa nutricionista que tenha dentro da escola. Esse profissional de apoio escolar, então, nada mais é do que uma figura que é destacada, né, para acompanhar especificamente aquela pessoa com deficiência, aquele PCD que está ali no âmbito, qualquer nível, né, que está no âmbito escolar, seja público ou privado. Então, cuidado também com esse conceito. Lembrem-se que nós vimos isso daqui, excluídas as técnicas identificadas como profissões legalmente estabelecidas, no caso do atendente pessoal, né? Lá também ele faz menção a isso daqui, algo similar. Então, cuidado para não confundir, então, essas situações, ok? E eu deixei aqui para vocês, especificamente, no que se refere ao conceito de barreiras, tá? Se vocês olharem lá no artigo 3º, barreiras é logo um dos primeiros conceitos que aparecem. Eu trouxe ele aqui porque esse nós temos que detalhar, porque ele traz vários subconceitos de barreiras, né? Várias formas de barreiras específicas. Então, esse é, com certeza, assim como eu falei no desenho universal, que também é um dos mais pedidos, o conceito de barreiras é, sem dúvida, também um dos mais pedidos no que se refere à Lei 13.146 aí, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vejamos. Conceito de barreiras. Qualquer obstáculo, falou em obstáculo, pessoal, que obstrua, nós provavelmente estaremos falando de barreiras, ok? Qualquer obstáculo que impeça o pleno exercício do PCD em igualdade de condições com as demais pessoas. Lembrem-se que lá atrás, no conceito de deficiência, eram aquelas pessoas com impedimentos de longo prazo que tinham uma deficiência de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que em contato com uma ou mais barreiras, eles usam, lembra que tem essa palavrinha lá, ela seja obstruída, ela seja impedida de exercer plenamente a sua vida em sociedade, em igualdade com os demais indivíduos. Esse é o conceito de pessoa com deficiência. Então, lembrem-se, portanto, que lá usa esse termo barreiras, obstrução, portanto, tá? É um obstáculo, logicamente. Só que esse conceito de barreiras, ele é dividido em várias outras espécies de barreiras. E dentre elas nós temos a urbanística, que são aquelas existentes em vias e nos espaços públicos e privados.
aberto ao público ou de uso coletivo, né? Em vias e nos espaços públicos e privados, aberto ao público ou de uso coletivo. Ou seja, pessoal, qualquer barreira, uma calçada que não tem um rebaixamento, por exemplo, para acesso daquela pessoa que é cadeirante, é uma barreira urbanística, com certeza. Tá? Então, veja, ela existe na onde? No espaço público, mas ela pode ocorrer, então, numa calçada dentro de um condomínio? Claro, sem problema nenhum. Por isso que é uma barreira urbanística tanto para espaço público quanto para um espaço privado, ok? Cuidado para vocês não confundirem as barreiras urbanísticas, urbano, né? Ali então, com barreiras arquitetônicas, que são as existentes nos edifícios públicos e privados. Mas vejam que aqui é algo muito mais específico. Lembrem-se, arquitetônicas de arquitetos, de construção, de edificação. Então, nós estamos falando, quando falarmos em barreiras arquitetônicas, aquelas presentes em edifícios. Um edifício que não tem uma rampa de acesso, só tem escada, por exemplo. Isso é uma barreira arquitetônica específica daquele local, daquele edifício, por exemplo. Ok? Então, barreira arquitetônica não se confunde com barreira urbanística. E barreiras no transporte são aquelas existentes nos sistemas e meio de transporte também, né? Nós podemos pensar em várias, nos ônibus que não tem aquele elevador, né? Que pode, que coloca aquele cadeirante, aquela pessoa com deficiência para dentro, que facilite o transporte dela, né? Nos metrôs, por exemplo, a distância na plataforma é muito grande, a pessoa não consegue ter um acesso com cadeira de rodas ou em razão de algum outro tipo de deficiência. Todas essas são barreiras no transporte, que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro esses três primeiros conceitos de barreira. Continuando e ainda falando das barreiras, como eu falei para vocês, são várias subespécies, né, trazidas ali no artigo 3º. Nós temos as barreiras nas comunicações e informações. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite o recebimento de informações ao PCD. Vejam, pessoal, que todas essas barreiras não são somente as objetivas, né? Aquelas para a pessoa que tem uma deficiência física. Quando nós pensamos em barreiras, às vezes nós pensamos erroneamente nas barreiras físicas, né? Que são essas que nós acabamos de falar, nas barreiras urbanísticas, nas barreiras arquitetônicas, no meio de transporte, que geralmente acabam trazendo maior dificuldade para a pessoa com deficiência física. Mas lembram-se também no conceito quais são as naturezas das deficiências? Elas podem ser não só físicas, mas intelectuais, mentais ou sensoriais, né? Sentidos, visão, audição, por exemplo. Nós temos aí as pessoas que são deficientes auditivas, né? Deficientes visuais. Então, veja, as barreiras na comunicação e na informação geralmente prejudicam mais essas pessoas, mais essas figuras. Aqueles que não têm, por exemplo, alguma informação em braille, né? Ou então que não tem legenda, que prejudica a pessoa que tem deficiência auditiva, que prejudica aí a falta do braille, a pessoa que tem deficiência visual. Então, isso são barreiras na comunicação e nas informações. Tá? Ele não consegue absorver, ele não consegue ter acesso a informações importantes em razão da inexistência de meios, né? Sejam de técnicas específicas para que ele consiga ter esse acesso. Ok? Então, lembrem-se disso que eu acabei de falar também, que é de extrema importância. E uma que eu friso, que é muito comum aparecer, que eles gostam muito, são as barreiras atitudinais. Olhem só, pessoal, atitude não forma a palavra perfeitamente, mas se refere à atitude mesmo, à atitude de terceiras pessoas. Olhem só, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições. É algum tipo de preconceito, então,
qualquer tipo, qualquer atitude de um terceiro que impeça, que prejudique, que traga prejuízo para essa pessoa com deficiência, tá? Então, barreiras atitudinais. Lembrem-se de atitude. Uma atitude praticada por uma terceira pessoa que prejudica aquela pessoa com deficiência. E barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias, né? Então, eventualmente, aparelhos celulares, computadores, televisões, quaisquer coisas relacionadas à tecnologia que não sejam desenhadas, que não sejam elaboradas ou que não tenham nenhum tipo de acessibilidade, são uma barreira tecnológica que impedem o acesso dessa pessoa, por exemplo, tá? Dessa pessoa com deficiência. E aí, concluindo esse artigo 3º, desses conceitos principais que nós acabamos de falar, eu trouxe aqui para vocês uma menção rápida sobre o artigo 4º e o artigo 5º. O artigo 4º, pessoal, ele traz justamente aquelas duas principais palavrinhas que eu falei para vocês como sendo as mais importantes: igualdade e não discriminação da pessoa com deficiência. Lá no artigo 4º ele faz essa previsão, né, de tratamento igualitário. Ou seja, pessoal, não só de tratamento igualitário, nós estamos falando aqui de inserção dessa pessoa na sociedade, né, de inclusão. É isso que o artigo 4º nos fala. E ali no artigo 5º ele traz vários conceitos, várias situações de proteção da pessoa com deficiência, né? Como um dever aí de proteção da pessoa com deficiência. Eu peço para vocês que deem uma lida nesses dois artigos com atenção, que vocês verão, são artigos simples, mas que é bom a leitura para que vocês conheçam o conteúdo deles para uma eventual pergunta, tá? Tô trazendo isso daí para vocês, porque eu acho não um dos mais importantes, porém é importante sim conhecer o conteúdo desses dois artigos. Mas, como eu disse, nós temos muitos pontos a serem trabalhados, né? Muitas situações a serem tratadas, e aí nós não conseguiremos, por óbvio, tratar de todos os artigos em espécie um a um, né? Analisá-los com afinco. Então, eu trago alguns, né, de forma mais superficial, e alguns nós nos aprofundamos um pouco mais, que eu considero como mais relevantes, ok? Lembrando que a leitura do estatuto, de qualquer forma, é obrigatória, né? Mas eu trago aqui para vocês os principais pontos. E dentre eles, antes de nós falarmos do artigo 6º, que é um artigo de extrema relevância, é importante nós conhecermos um conceito de capacidade civil. O que é capacidade civil, pessoal? E o que isso tem a ver com a pessoa com deficiência? Vejam que capacidade civil esse atributo nosso, né? É essa atribuição de nós praticarmos os atos da vida civil. Nós somos plenamente capazes, e essa é a regra do nosso ordenamento jurídico, que toda pessoa é capaz. Ela tem uma aptidão, então, genérica para a prática de atos da vida civil, atos negociais, uma compra e venda, uma doação, casar-se, quero ter filho, não quero ter filho, eu tenho capacidade de discernimento para praticar esses atos. Essa é a ideia de capacidade civil, ok? Então, em regra, todas as pessoas têm. A exceção são aquelas que não têm capacidade e que dependem aí, eventualmente, né? Nós veremos aí de algumas ferramentas que a legislação nos traz para suprir essa incapacidade, mas a regra é que todos nós temos essa capacidade de praticar esses atos da nossa vida em sociedade, tá? E a Lei 13.146 de 2015, ela trouxe uma grande evolução para a pessoa com deficiência. Ela trouxe a presunção também de capacidade dessa pessoa com deficiência. Então, todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Vejam, pessoal, eu estou falando de qualquer tipo de deficiência. Lembram-se lá, novamente mencionando para você aqui, né? Fins. Lembram desse mnemônio que eu trouxe para vocês?
seja essa deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, há uma presunção de capacidade civil dessa pessoa com deficiência. Legal? Essa é a nossa regra. Ah, professor, mas eu conheço pessoas que têm deficiência intelectual, que têm uma deficiência mental e elas não têm menor condição de praticar esses atos da vida civil. Ou elas têm uma capacidade reduzida e não teriam condições sozinhas de praticar esses atos que você acabou de mencionar. E você tem razão, de fato, essas pessoas estão aí, né, na nossa vida. Comumente nós nos deparamos com pessoas com esse tipo de deficiência. E é por isso que existem algumas exceções. E essas exceções são trazidas pela nossa legislação, foram incluídas, dentre elas pela Lei 13.146, mas já existiam, né, também algumas, no Código de Processo Civil. Essas exceções trazem, são instrumentos, são ferramentas que o legislador trouxe para suprir essas situações. Então vejam só, a primeira delas é a tomada de decisão apoiada. Isso aqui, pessoal, está no artigo 1700, só para vocês saberem, tá? 1783-A do Código Civil. Vejam, ele não está, na verdade, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência inseriu esse artigo no Código Civil. Ok? Com ele, com o Estatuto, foi inserido no Código Civil, mas a previsão está nesse artigo aqui. E o que é essa tomada de decisão apoiada, que é esse primeiro instrumento, nessa primeira ferramenta? É justamente a possibilidade dessa pessoa com deficiência, ela eleger duas pessoas que poderão assisti-la, que poderão apoiá-la na tomada de uma determinada decisão, tá? Isso é um processo judicial, ok, pessoal? Lembrando que isso é uma ação judicial, mas é uma das ferramentas que pode facilitar e pode trazer aí segurança a essa pessoa que não tenha total discernimento para a prática desses atos. Essa é uma das ferramentas. A segunda já é mais conhecida por nós, que é a curatela, que já existia anteriormente no nosso ordenamento jurídico, mas lembrem-se que a curatela sempre vai ter um caráter excepcional, extraordinário. Qual que é a nossa regra, pessoal? Presunção de capacidade. A curatela significa que eu vou nomear um curador para aquela pessoa com deficiência, que não tem discernimento para praticar os atos, e esse curador, então, tomará, em regra, as decisões, ok? Novamente, um processo judicial. Ambas são processos judiciais. Elas estão previstas ali, pessoal, no artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, parágrafos 1º e 2º. Se vocês quiserem dar uma olhadinha já e se adiantarem, é importante essas duas ferramentas. Nós falaremos um pouco mais dela mais para frente, mas eu já acho importante vocês terem conhecimento do que isso aqui significa. Bom, essas duas ferramentas, olhem só e prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Elas afetam as decisões que aquela pessoa com deficiência toma no que se refere a direitos, olhem só, direitos patrimoniais, pessoal, direitos patrimoniais, tá? Ou negociais. Patrimoniais ou negociais. O que significa dizer que não afetam direitos existenciais. E esses direitos, esses exemplos de direitos existenciais estão previstos ali no artigo 6º do Estatuto. E o que seriam esses direitos existenciais, professor? Do que você está falando? Sexualidade é um exemplo. Matrimônio é outro exemplo. Educação, saúde
entre outros, pessoal, que nós podemos listar ali do artigo 6º. Então, gravem esse conceito que isso ajudará muito vocês daqui para frente, e vocês entenderão por quê. Então, vamos ver aqui brevemente o que diz o artigo 6º, né, especificamente sobre esses pontos. Então, olhem só, a deficiência não afeta a plena capacidade civil, nós acabamos de ver isso, da pessoa, inclusive para, olhem só, casar-se e constituir união estável. 2. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. 3. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Sendo vedada a esterilização compulsória. 5. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E 6. Exercer o direito à guarda, à tutela, curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Olhem só que interessante, pessoal. Todas essas situações, a pessoa com deficiência é considerada plenamente capaz, ainda que eventualmente ela tenha um curador, ainda que eventualmente ela tenha, né, a tomada de decisão apoiada. Esses direitos aqui não são afetados em regra por essa situação dessas duas ferramentas que eu falei para vocês, tá? Direitos, então, existenciais, subjetivos da pessoa, subjetivos da PCD. E aí, pessoal, já passando para o artigo 7º, né, ele traz alguns conteúdos para nós relevantes que nós temos que tomar cuidado também. Primeiro, o artigo 7º nos traz que é dever de todos, olhem só, de todos significa toda a coletividade, toda a sociedade, comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. E o artigo 8º, ele nos traz aí um complemento, né? Quem deve efetivar os direitos da PCD, referente à vida, alimentação e educação? Olhem só, um complemento, né? Se é dever de todos aí comunicar à autoridade ameaça ou violação aos direitos, não poderia ser diferente. Quem irá então prover esses direitos? Quem poderá efetivar esses direitos? Estado é o primeiro, família e sociedade, né? Então, basicamente, não poderia ser diferente, né? Todos aqui também que compõem a nossa sociedade tem obrigação, tem esse dever referente à vida, à alimentação e à educação da pessoa com deficiência. Estado, família, sociedade, ok? E no artigo 9º, como eu havia dito para vocês, ele nos traz um conteúdo de atendimento prioritário. É óbvio, né? Nós estamos cansados de saber que a pessoa com deficiência tem prioridade, não só ela, né? Quando nós vamos num supermercado ou em algum lugar, nós vemos, nos deparamos no caixa com aquelas placas, né? Então, não só a pessoa com deficiência tem prioridade. Existem outras figuras também, né? Nós estamos tratando especificamente da PCD, mas nós sabemos também, podemos exemplificar que o Estatuto do Idoso traz, assegura também para a pessoa idosa prioridade, atendimentos prioritários, seja em caixas em banco, nos supermercados, em diversos outros lugares, diversas outras situações, como atendimento médico hospitalar também. Mas o artigo 9º ele nos lista diversas situações em que a PCD tem prioridade no atendimento. Então acompanhem comigo aí. Proteção e socorro, instituições e serviços de atendimento ao público, qualquer instituição, né? Nós podemos pensar em bancos públicos, nós podemos pensar aí em uma concessionária de energia elétrica, de água, INSS, prefeitura,
instituições e serviços de atendimento ao público, por exemplo, né? Também podem ser privados, não tem problema nenhum. Disponibilização de recursos, transporte coletivo acessível, acesso e disponibilização de comunicação acessível. E eu chamo a atenção para vocês para esses dois aqui. Restituição de imposto de renda. Atenção, pessoal, restituição não é isenção do imposto de renda. Então, cuidado, a palavra é restituição e não isenção do imposto de renda. Cuidado. Tramitação processual, judicial ou administrativa. Então, vejam só. O que eu chamei a atenção para vocês dessas duas figuras? Principalmente por conta do parágrafo 1º. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência. Olhem só que interessante. Isso aqui, pessoal, é extensível ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, o acompanhante ou ao atendente pessoal, exceto, olhem só, quanto ao disposto nos incisos 6 e 7. E quais são essas duas exceções? O que eu acabei de ressaltar para vocês. Restituição do imposto de renda e tramitação de processos judiciais e administrativos. O acompanhante, o atendente pessoal não tem, então, não se estende a eles restituição do imposto de renda e tramitação de processos judiciais ou administrativos. Tá? Lembrando que não existem só processos judiciais. Os processos que tramitam em órgãos públicos também são conhecidos como processos administrativos. Então, cuidado com essa pegadinha muito comum do parágrafo 1º. 1. Restituição não é isenção. A PCD não é isento, ele tem direito à restituição. E 2. Tanto a restituição quanto a tramitação dos processos judiciais não se estende ao acompanhante ou ao atendente pessoal do PCD. E o parágrafo 2º, nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por essa lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico, o que significa dizer que, obviamente, se houver prioridades de casos mais graves, não será observado a prioridade da pessoa com deficiência. Se chegar alguém que se acidentou gravemente, está entre a vida e a morte, obviamente que essa pessoa terá preferência em frente aos demais. Podem ser o idoso, que pode ser a pessoa com deficiência, como é o nosso caso de estudo, mas deverá ser observado, nesse caso, os protocolos de atendimento médico. É disso que nós estamos tratando no parágrafo 2º. Situações mais urgentes do que a prioridade daquela pessoa com deficiência, que só está lá, por exemplo, para uma consulta rotineira, ok? E aqui acabou repetindo só, pessoal, mas é o mesmo slide. Eu agradeço a atenção de todos, né? Ficamos por aqui. Nós faremos alguns exercícios aí na próxima aula. E obrigado, espero que tenham gostado. Bons estudos.